Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática, a qual iremos comentar um pouquinho hoje a respeito da notação científica. Sempre importante, tá? Os vídeos aqui são pequenos, então a orientação que eu dou é que vocês peguem algum livro, peguem o caderno do aluno, ou até mesmo pela internet e procurem se aprofundar um pouquinho mais aí em cada tópico que eu mencionar com vocês. Notação científica é o seguinte, gente, ela é um ramo da matemática que serve para simplificar números que contêm muitos algarismos. Em outras palavras, a notação científica serve para escrever um número que é considerado muito grande ou um número que é considerado pequeno, certo? Bom, existem algumas definições dentro da notação científica, as quais eu quero comentar com os senhores aqui. Primeiro, a notação científica é um número que vai ser escrito na forma de potência de base 10, tá? Sempre vai ser escrito na potência de base 10. A notação científica ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai ser um produto, ou seja, vai ter a base 10 e vai ter um número aqui que vai multiplicar essa potência de base 10. Esse número que eu representei pela letra A é a constante. E esse número deve ser escrito nesse intervalo numérico. Ou seja, esse número A ele precisa ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Tá? Ele não pode ser igual a 10. E o B é o expoente da potência, é a ordem da grandeza. Vamos verificar então aqui com alguns exercícios o que significa essa definição. Bom, aqui eu tenho o número 50.000. Para notação científica não é um número grande, mas serve de exemplo, né? Bom, como eu tenho que escrever esse número na potência de base 10, então eu posso pensar assim, ó, 5 vezes 10 e eu conto a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Certo? 10 elevado a 4 é 10.000. 10.000 vezes 5, 50.000. Tá? Eu poderia ter escrito dessa forma aqui, né? 5 vezes 10.000. E daqui passar para cá, tá bom? É importante ter o conhecimento de potência. Então, se não lembra muito bem o significado das potências, como converter, como trabalhar com potência de base igual, base diferente, multiplicação, divisão, aí vocês precisam dar uma estudada aí em séries anteriores, porque não é um tópico do 8º ano isso aqui, né? A potência, a notação científica, sim. Bom, então, ó, esse número 5 vezes 10 elevado a 4, ele representa o número 50.000. Observe que o 5 ele é maior do que 1, menor do que 10. Tá? E o B, que é o expoente, é 4. Certo? Vamos ver esse aqui. Ó, 34 milhões. Eu escrevo como 34 vezes 10, aí eu conto a quantidade de zeros. 3, 6 zeros. Aqui nós temos um problema. Ó. Esse primeiro fator, que é o 34, ele é o A, certo? Ele tem que ser um número escrito entre 1 e 10. O mínimo que ele pode ser é 1. Ele é 34. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A gente vai deslocar... Aqui é como se fosse uma vírgula, certo? A gente vai deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda. É como se estivesse dividindo por 10. Quando eu divido por 10, eu desloco a casa... Eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, não é? Então, estou fazendo assim, ó. 3,4. Estou fazendo isso porque o 34 ele não está escrito neste intervalo. E este primeiro fator da notação científica
precisa ser um número escrito entre 1 e 10. O mínimo que ele pode ser, o menor número, é 1. Então, eu desloquei a vírgula para a esquerda, virou 3,4. Observe que 3,4 agora é um número escrito nesse intervalo, ou seja, 3,4 é maior do que 1 e menor do que 10. Bom, eu alterei o primeiro fator aqui da notação científica. Aqui eu dividi por 10, aqui eu vou multiplicar por 10. Ou seja, eu vou acrescentar 1 aqui. 6 mais 1, 7. Estou fazendo de uma maneira bem simplificada, tá? Não cabe aqui ao caso de ficar fazendo demonstrações. Então, eu desloquei a vírgula uma casa para a esquerda aqui, virou 3,4. Quando eu faço esse deslocamento da vírgula uma casa para a esquerda, eu tenho que acrescentar uma unidade no expoente. 6 mais 1, 7. Então, agora, o meu número está escrito na forma de notação científica. Mais um aqui, Fica 3 vezes... Eu vou contar quantos algarismos eu tenho ao lado direito da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fica 3 vezes 10 elevado a menos 9, tá certo? É porque o número aqui ele é decimal. É como se eu tivesse pegado esse número aqui, e feito isso. 3 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pego 3 e divido por 1 bilhão, dá isso daqui, certo? Isso é a mesma coisa. Aqui 3 sobre 10. Eu tenho 9 zeros aqui, certo? Elevado a 9. Beleza? Aí a gente inverte aqui. 10 elevado a 9, ele passa multiplicando, então o expoente fica negativo. Como 3 já está entre 1 e 10, então a minha resposta está aqui. Esse daqui fica 14 vezes 10. Vou contar os algarismos. Aqui eu tenho 3, 6, 9, 12. Então, eu escrevo menos 12. Observe que o 14 ele não está neste intervalo. Eu sempre preciso olhar aqui. Se esse fator não estiver nesse intervalo, ou seja, se ele não for maior do que 1 e menor do que 10, ou no mínimo 1, a gente tem que mexer. Então, a gente vai considerar que a vírgula está aqui, certo? Vou andar com a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, vai ficar 1,4 vezes 10. Se a vírgula andou uma casa para a esquerda, eu vou acrescentar 1 aqui. Menos 12 mais 1 dá menos 11. Agora está escrito na notação científica. Bom, e por último aqui, também é possível efetuar algumas operações com a notação científica, tá? Aqui eu tenho dois números na notação científica. O 3 vezes 10 elevado a 4 está multiplicando 5 vezes 10 elevado a menos 8. Então, eu vou pensar o seguinte, o 3 eu vou multiplicar com 5 aqui, Então, 3 vezes 5 dá 15. Aí sobrou quem? 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 8. E aí, nós precisamos ajeitar esta situação. Aqui, o 15 eu vou manter. Vezes. Observem que aqui é multiplicação de potência de mesma base. A base é 10. Então, eu vou manter a base e na multiplicação a gente soma os expoentes. Ou seja, 4 mais menos 8. 4 mais menos 8 é a mesma coisa que 4 menos 8, que vai dar menos 4. Porém, sempre que eu chegar neste finalzinho, eu devo olhar este fator. Este fator precisa ser
o número entre 1 e 10. E ele não é um número entre 1 e 10. Ele é 15, ou seja, maior do que 10. Então, considerando a vírgula aqui, depois do 5, eu vou andar uma casa para a esquerda. Fica 1,5 vezes 10. E aí eu vou acrescentar uma unidade aqui, ó. Menos 4 mais 1, menos 3. Essa é a nossa resposta, certo? Então é isso aí, notação científica.